negócio de sucesso, empreender, não é nada fácil. Agora, construir um negócio de sucesso que dure décadas é ainda mais difícil e eu posso dizer que é para poucos. O nosso convidado de hoje começou a trabalhar com 15 anos e eu tenho aqui uma lista do que ele fez nos últimos 50. Entregou pelo menos 800 obras, ajudou a erguer 55 mil imóveis e emprega mais de 50 mil pessoas. Digamos que transformou a construção civil, hotelaria, mídia, todas as áreas de Brasília que você puder imaginar. Recentemente inaugurou um complexo multiuso no coração de Águas Claras. É o Manhattan Shopping Águas Claras. Estou aqui com o Paulo Otávio. Podem falar o que for, né, Paulo? Mas que você é um dos maiores empreendedores do Distrito Federal. Isso ninguém tira esse título de você. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mercado em Movimento. Bom, Alessandro, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui na Record. É uma casa tão harmoniosa, tão simpática, que todo mundo que trabalha na Record merece meus cumprimentos, que são tão gentis. Então, parabéns por tudo que vocês fazem. Vejo aqui um Mercado em Movimento, é um projeto extraordinário, porque valoriza Brasília, valoriza, né, quem trabalha, quem gera empregos. Isso é muito importante. Poucas emissoras têm essa preocupação. Então, a Record está de parabéns. E você, ponteando esse programa, é melhor ainda. Até porque, no caso do Manhattan, que você acabou de falar, você esteve presente na construção o ano passado. Sim, a gente pegou no chão, né? No chão chão só ali, tinha cimento. E muitos me perguntavam se iria inaugurar realmente no dia 1º de novembro de 2025. E, para milagre, conseguimos inaugurar no dia 1º de novembro de 2025. Agora, eu queria fazer uma correção. Quando você falou de 55 mil empregos, não é bem isso. A Paulo Otávio não tem 55 mil empregos. Nós assinamos, durante o tempo, 55 mil carteiras de trabalho. A maior alegria que eu tenho na vida é assinar uma carteira de trabalho. Eu acho que é dignificante para o trabalhador, a trabalhadora, para as famílias e tal. A vida muda. A vida familiar muda quando a pessoa está, né, com um emprego fixo, com uma carteira assinada, com uma certa garantia. Então, isso é muito importante. Então, assinar a carteira de trabalho tem sido a minha vida. E quando nós chegamos a 55 mil, nós comemoramos, né? Eu até me lembro do evento, até do nosso funcionário de número 55 mil, tivemos o número 50 mil também, mas para o empresário é uma alegria poder contratar. Tristeza é só demitir. Aí Exato, é um processo uma coisa, a única coisa que eu não gosto, mas contratar, sempre incentivar. Agora, eu procuro manter as pessoas por muito tempo. A média de a estabilidade na Paulo Otávio é muito longa, maior que qualquer outra construtora. A gente valoriza o trabalhador. Ele sendo eficiente, sendo bom, compartilhando os nossos ideais, a nossa filosofia, ele fica 20, 30 anos. Então, eu tenho funcionários que estão comigo há 40 anos. É coisa muito rara de acontecer. Mas é um bom entrosamento, é um time que tem dado certo. Então, a gente vai mantendo com essa mesma harmonia e buscando sempre valorizar os princípios que nortearam a Paulo Otávio desde o começo, que é a valorização dos trabalhadores, dos funcionários, o respeito ao cliente, que é a peça fundamental da empresa. A empresa tem uma credibilidade grande, porque tem uma clientela muito grande. Nós vamos chegar nessa parte. Antes eu queria começar com você do início, né? Do início? Do início. Todo mundo fala que Paulo Otávio constrói Brasília, né? Brasília é do Paulo Otávio. Só constrói. Tem um prédio Paulo Otávio, tem outro prédio Paulo Otávio. Primeiramente, quando você começou lá com seus 15 anos, você imaginava ou tinha essa noção de que chegaria onde você chegou? Ou não fazia ideia? Nenhuma ideia. Era um jovem sonhador apenas? Nenhuma ideia, não. Eu sou do sul de Minas, eu vim de Lavras. Meu pai era dentista no interior de Minas e meu pai se encantou muito com a construção de Brasília. Então, ele veio para Brasília no comecinho, chegou aqui em 1961. Para você ter uma ideia, foi o primeiro dentista a montar consultório aqui no setor comercial sul, aqui pertinho. Sim. E eu tinha 12 anos. Aí, apaixonado pelo interior de Minas, pela minha cidade, eu queria ser fazendeiro. No fundo, eu queria ser fazendeiro. Nunca imaginei. Queria ser dentista também. Não queria ser dentista. Achava a profissão do meu pai muito difícil, né? Muito tempo. Na época, o dentista ficava muito tempo em pé. Eu via o sacrifício dele. Ele tinha uma clínica bacana, fabulosa, um dentista extraordinário. Mas eu não queria. Ele nunca focou para que eu seguisse a profissão dele, que foi muito bom. Me deixou livre. Aí cheguei em Brasília com 12 anos, fui estudar aqui no Casebre.
E aí, aos 15 anos, apareceu uma oportunidade de um vizinho de prédio que estava abrindo uma empresa de pecúlios, chamada GBOX, e estava procurando vendedores. Eu estava estudando, falei, bom, vou me candidatar. Aí ele falou, não, você tem 15 anos, não pode. Aí eu pedi ao meu pai uma autorização especial, deu, aí eu comecei a vender. Foi até interessante que eu vendi o pecúlio para os professores no horário das aulas. No intervalo das aulas, eu não ia para o recreio, ia procurar os professores. Ele achava muito engraçado esse menino aqui, querendo me vender um Grêmio, Mas um pecúlio. O que te motivava a não ir para o recreio, isso aí que é interessante, e partir para o empreendedorismo, para vender, Era uma ambição de ter o seu próprio dinheiro? Era algo que te fascinava? Enfim. Eu queria ser independente. Você já tinha essa ideia? Eu tinha vontade de ser independente. Meu pai me dava uma semanada na época. Uma semanada. Uma semanada. E eu era bem econômico. Eu economizava a semanada praticamente. Mas eu gostava daquela coisa de ter uma atividade. E sem perceber. Eu nunca pensei que eu fosse ser empresário. Eu não imaginava isso. Não tinha isso. Mas você já agia com os atributos do empresário. Aí comecei a procurar os amigos do meu pai, os médicos, dentistas e tal, para tentar vender isso. Depois eu passei para a Bolsa de Valores. Aí eu já estava na UNB. Entrei na UNB com 18 anos, aí comecei a trabalhar com Bolsa de Valores, na época que a Bolsa estava começando, ações e tal. E logo em seguida surgiu uma oportunidade no mercado imobiliário, aos 20 anos. Aí eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis em várias empresas aqui. Trabalhei em umas 4 ou 5 empresas e era bom para mim porque eu tinha espaço, podia estudar e podia também trabalhar. Aí fim de semana que era duro, que fim de semana os plantões são mais intensos, né? Então fim de semana... Tinha a vida noturna de um jovem de 20, 21 anos, às vezes saía de uma noite, né, bem vivida para trabalhar às 8 da manhã num plantão de vendas. Era assim a vida, né? Mas você jovem, tudo pode fazer. Né? E aí foi. Aí aos 25 anos surgiu uma oportunidade de lançar um empreendimento na Asa Norte. A Asa Norte estava começando. A W3 ela se interrompia aqui e foi feito o viaduto que ligava a W3 Norte a W3 Sul. E aí a Asa Norte começou a ser construída aos pouquinhos. Aí um dos primeiros prédios comerciais foi o Edifício Mariano. Eu tinha um grande amigo que estava construindo o prédio, me chamou para ajudá-lo na incorporação. Eu fui. E aí montei meu escritório lá, foi o primeiro escritório aqui na Asa Norte, e lá comecei a minha vida na Paulo Otávio Investimentos Imobiliários, que era, no fundo, mais uma imobiliária ativa. E aí trabalhei muito em toda a Brasília, né? Grandes lançamentos em Ceilândia, no Gama, no Guará, quando o Guará 2 estava começando. Então, a gente fez empreendimentos, principalmente no começo, nessas regiões que estavam despontando, né? Taguatinga crescendo muito. Né? Então, a gente começou mais pelas cidades que compõem o DF. Depois que a gente veio mais para o plano piloto, até porque os terrenos aqui eram muito mais caros, era difícil para a gente poder incorporar aqui no centro da cidade. Mas o tempo foi passando, os investimentos foram aumentando, a gente sempre investimos só em Brasília. Nós tivemos várias oportunidades de ir para outros estados, os governadores muitas vezes ligam, não quer investir aqui em Tocantins, em Goiás, em Minas Gerais, mas não, a gente só investe em Brasília e isso tem que ser na marca. 50 anos de acreditar numa cidade que é maravilhosa e a gente tem feito esse trabalho constante aqui. Agora, quem está nos assistindo agora, qualquer empreendedor, gostaria muito de ter uma consultoria com você justamente para falar, Paulo, qual foi o maior risco que você enfrentou nessa sua trajetória, né? Risco de realmente colocar e acreditar, porque o empreendedor ele precisa disso, né? Ele não pode ficar muito numa zona de conforto. Ele tem que acreditar, confiar e fechar o olho e ir embora. Você já passou por esse momento de ter... Cara, Alessandro, isso aqui foi arriscado, mas eu tive que seguir. Em vários momentos, né? Eu sempre acreditei no mercado imobiliário porque Brasília é uma cidade em formação. É uma cidade que está em desenvolvimento. É uma cidade que tem uma população crescente cada ano. É uma das cidades que mais cresce no Brasil. Então, e cresce de uma forma mais constante. Então, isso é muito bom. Então, deu oportunidade. Aqui eu vejo tantos e tantos empresários jovens que começaram, inclusive, nessas cidades novas, em Samambaia, no Recanto das Emas, no Riacho Fundo. São empresários que estão surgindo agora e crescendo bastante. Brasília tem muitas oportunidades. E qualquer negócio que você inicia, você tem um pouco de receio, porque principalmente se você tem que buscar um parceiro financeiro, um banco, uma instituição financeira. E no Brasil, pelo tempo todo que eu faço empresa, nesses 50 anos, eu sempre senti muita dificuldade com o sistema financeiro brasileiro. Em alguns países, o sistema financeiro e o sistema produtivo eles estão juntos, eles se aliam para
fazer o que é necessário, gerar empregos, pagar impostos, aquecer a economia, né? Mas aqui no Brasil, o sistema financeiro parece que caminha assim e o sistema produtivo assim. Não tão paralelos, não tão harmônicos. Isso é muito ruim, né? Como é que você sobrevive a qualquer negócio se você vai ter que pagar 20%, 25% de juros ao ano? Isso é uma constante no Brasil, né? Esse negócio dos juros altos no Brasil prejudicam demais. O Brasil era para estar um país para estar crescendo muito mais forte do que cresce hoje. Mas quantas empresas, aqui em Brasília mesmo, quantas empresas foram para o espaço, foram fechadas, a W3, faliram? Você olha a W3 todinha fechada, né? Não tem um acompanhamento. Quem deve no Brasil já tem dificuldades. Quem deve muito, aí não sobrevive, né? Quando eu comecei aqui em Brasília, tinha 10 construtoras famosas, 10. Vamos botar as 10 mais famosas. Nenhuma sobreviveu. Todas as empresas que, quando eu iniciei minhas atividades, principalmente de construção, eram as mais fortes de Brasília, não sobreviveram por vários motivos. O tempo passou, perderam o foco, ou fecharam as empresas, ou quebraram, os bancos tomaram. Então, todas têm uma dificuldade. Então, dever no Brasil, no meu setor de construção, é muito difícil, porque eu não consigo pagar os juros que hoje é cobrado no país. Isso inibe o desenvolvimento, e isso prejudica as empresas, que muitas vezes todo o resultado que você tem no empreendimento, o banco tomou. Né? Então, é muito sério o que nós vivemos no país. Você acha que ainda falta um governo que entenda que o grande gerador de impostos, o que movimenta a máquina Brasil, não estou falando nem de máquina pública, falta ainda um governo entender que os empresários eles são aquela galinha dos ovos de ouro que precisa investir mais, aportar mais, de forma que os juros não sejam tão excessivos? Você acha que ainda falta isso, essa compreensão de que o empresário, o pequeno, o microempresário, eles são aquela mola propulsora que vão ajudar o nosso país a avançar? Falta essa visão. E não é só o governo federal, os governos estaduais também. Aqui em Brasília, o governador Ibanez, ele tem incentivado muito o setor produtivo. E isso fez com que a cidade crescesse em arrecadação. Ele sempre entendeu que a participação do setor produtivo perto do governo é bom. Não que o setor produtivo precise de proteção, mas ele precisa de segurança jurídica, segurança institucional, segurança de planejamento. Os estados brasileiros que apostaram na atração de empresas foram os estados que mais cresceram. Você pega aqui Goiás, a sucessão dos governadores, você pega o Marconi Perillo, trouxe muitas empresas, inclusive automobilística, para Goiás, e farmacêuticas. Então, Goiás hoje é um polo de desenvolvimento. E agora, com o Caiado, que valorizou muito o agronegócio, Goiás está crescendo bastante. Minas Gerais, que passou um período difícil, está crescendo. Então, o Paraná, lá com o governador Ratinho, hoje é um estado sem desemprego, né? Valorizou por demais as empresas. Santa Catarina, mesma coisa. São Paulo, não preciso nem dizer que São Paulo tem uma sinergia muito grande entre o setor produtivo e todos os governos, né, que passaram por São Paulo sempre valorizaram, né, o setor produtivo. Então, esses estados crescem e crescem bem. Mato Grosso, crescem bem. Então, em todos os estados que estão crescendo bem, você vê uma aliança muito forte entre setor produtivo, né, e governos, no sentido de não dar vantagens, mas dar estabilidade, dar incentivo, sim. Dar otimismo, né, ajudar no que for necessário. Aí você gera empregos. Então, o que falta no Brasil, os outros estados que eu não falo aqui, falta isso. Falta uma governança preocupada em valorizar não é só o médio empresário, nem o grande, bem, todos. Valorizar o microempresário, o pequeno empresário, incentivar, dar oportunidades, abrir créditos financeiros mais subsidiados, porque é isso que alimenta, né, principalmente o pequeno empresário que tem que crescer. E gerar empregos é fundamental para o Brasil como um todo, gerar empregos que possam pagar bem, que possam ter sucesso. Sim. Então, quando você começou, você falou de empresa com 50 anos. Pô, eu tenho um orgulho danado, cheguei aos 50 anos e digo muito, viu, Alessandro, com o mesmo CNPJ. Porque muitas vezes os empresários mudam o CNPJ, a empresa tem dificuldade. Nosso é o único número que eu sei de cor, é o 004-75251-001. Esse não sai da cabeça, porque quando eu montei lá a empresa com muito medo, né, não tinha capital nenhum, eu e a secretária sozinhos, o número que eu nunca mais esqueci. O telefone já mudou 1000 vezes. Se me perguntar hoje, mas o número do CNPJ, eu brinco sempre, a Receita Federal tinha que me dar uma medalha. Né? Acho que a minha Receita Federal não dá medalha para ninguém, mas eu mereci uma medalha. O senhor falou do Ratinho Júnior
Júnior, inclusive, ele esteve em um dos últimos leads e realmente ele deu um show, né? O que ele mostrou que está fazendo lá, ele está vindo com muita força, né? Ele teve no lead, deu uma palestra importantíssima, eu estava lá, acompanhei, foi fantástico. Convidei o Ratinho porque é um governante novo, né? Tem feito um trabalho extraordinário, tem experiência, foi deputado federal, distrital, estadual. Então, tem uma bagagem, tem um amor ao Paraná muito grande, e ele realmente desenvolveu em 8 anos o Paraná de uma forma extraordinária. Sim. A aprovação do governo dele é 80%, porque ele soube, né, dosar os investimentos, ele fez infraestrutura em todo o estado, levou indústrias para o estado. Quer dizer, é isso que um governador tem que fazer. Você fica parado ele falando assim, eu falei, cara, eu não imaginava que existia um político que fizesse um jornalista sentar e olhar durante todo... Eu trouxe ele aqui para fazer essa palestra do LEAD e pretendo trazê-lo novamente agora, até para ouvi-lo bem, porque a experiência dele, eu digo, esse leque de novos governadores que estão fazendo sucesso é muito importante para o Brasil todo, porque o importante é que todos os estados brasileiros atinjam, né, o desenvolvimento. Sim. Todo mundo busca isso. Sim. A gente tem que diminuir um pouco a nossa briga ideológica e fazer com que o Brasil cresça. Sim. A gente falou aí de governos, né? Então, o que faz uma empresa ser tão duradoura e manter-se tão perene por tanto tempo, independente de crise econômica, de pandemia, de tudo? Quais são os atributos da empresa do senhor que o senhor acredita, Alessandro? O segredo do sucesso está aqui. Não é só dinheiro, porque se você tiver dinheiro e não tiver uma boa administração, você perde tudo. Mas quais os valores que o senhor ainda conserva lá de antigamente ou o senhor mudou tudo? Não são os meus valores. Bom, primeiro o foco no que você faz, com determinação. Se você aposta no empreendimento, você tem que ir com ele até o fim. Tá? Segundo, no Brasil, dever pouco. Não dá para dever muito no país. Terceiro, valorizar o seu pessoal, os trabalhadores que estão com você, porque eles são a alma, né? O homem é o fundamental em qualquer empresa. Se você tem bons profissionais, aí a empresa deslancha. Se você tem pessoas que estão alinhadas com a sua filosofia. Quarto, trabalhar muito, né? Eu como empresário, eu trabalho bastante, né? Sempre trabalhei bastante, sempre tive um desempenho muito atuante junto à minha equipe. Isso é fundamental, porque senão, se você se desleixar, a coisa tem que ter comando, a empresa tem que ter comando. E você ama o que faz, né? Eu amo o que faço, eu faço com alegria. Quer dizer, se você fala assim, um momento de alegria, eu falei de de assinar uma carteira de trabalho, inaugurar um empreendimento. Para mim, inaugurei agora o Manhattan, né, agora no dia 1º de novembro, uma alegria enorme. Eu fiquei 12 horas em pé. E o senhor não precisaria mais disso, né? Assim, teoricamente... Mas é com prazer. Não, mas assim, eu digo assim, para quem está em casa, o senhor não precisaria mais estar indo em obra, poderia confiar isso a um bom gestor. Você passou uma manhã comigo na obra. A gente foi lá. Eu não acreditei que você estava... E você vai, conversa com o pedreiro, você sabe com os pedreiros, todos me conhecem, falo com todos eles. Então, isso te dá prazer também, dá prazer, né, Paulo? porque eu não tenho antagonismo com minha equipe. Quer dizer, minha equipe é uma equipe, onde eu for, em qualquer empreendimento nosso, você vai ver, falo com todos os funcionários e todos são gratos. Eu sinto que existe um reconhecimento, uma parceria, né? Porque eu acho que quando você quer ser empresário e ficar muito acima do seu corpo funcional, essa distância não é boa. Então, eu faço questão de estar presente, falar com os mais simples funcionários o tempo todo, conversar, aprender com eles. Se der, vou na casa deles, porque eu acho que isso é importante. Tem que ter uma sintonia. Acabou aquele negócio do chefe ficar lá em cima, o patrão, não existe. Esse isso. organograma ele se misturou, né? Meu organograma, acho que as pessoas têm. Eu tento passar isso para todo mundo. Gente, nós temos que conversar com todos, valorizar todos. É o engenheiro, é o mestre de obras, é o carpinteiro, né, o servente, todo mundo é valorizado em todas as atividades que exercemos. Se você não valoriza as pessoas que fazem a empresa, você está esquecendo de crescer a empresa. Ele não vai cuidar do seu negócio, claro, né? Porque o seu eu negócio. Sozinho não sou dá. nada. Você não consegue. Nada. Você falou do Manhattan, né? De onde que nasceu essa ideia de... Você falou assim muito que veio de fora para dentro, né? Veio das cidades satélites, depois veio para o plano e voltou agora para as cidades satélites. Na verdade, não é que voltou, você continuou. E onde nasceu essa ideia do Águas Claras? Por que esse Manhattan Shopping, essa área multiuso? Olha, eu vi o nascimento de Águas Claras, né? E foi muito impactante. É uma cidade, né, surgiu do absolutamente nada. Eu me lembro do início da construção do metrô, da ideia do governador Roriz de fazer Águas Claras. Eu acompanhei. Na época, eu até estava como deputado federal na época. Então, acompanhei e incentivei bastante. E o tempo passou, a cidade foi se consolidando e é uma cidade muito vertical. Os prédios são muito altos, é uma cidade muito bem adensada, né?
E quando eu venho de avião e vejo Águas Claras, parece que é Manhattan, parece que é Nova York, porque é o único lugar em Lembra Brasília muito, né? que você lembra muito aquele monte de prédios, tudo mais, aquela estrutura diferenciada, alicerçada muito no metrô, que a ideia era o metrô servir de um meio de transporte mais eficiente para a cidade. Bom, a cidade acho que cresceu mais do que se poderia imaginar. E eu queria fazer uma coisa que homenageasse Águas Claras, e queria fazer um empreendimento de alto padrão. Então nasceu a ideia do Manhattan, que é um complexo, que é um shopping muito bonito, até queria convidar quem não conhece ir para visitar, porque ficou sensacional, 4 restaurantes maravilhosos, levamos para lá o açougue do Beg, levamos para lá o Fratello, Camarões, então tá lindo, né? O shopping está lindo. Além do shopping, nós estamos fazendo uma torre de escritórios, uma torre residencial e uma torre de hotel. Então vai integrar muito o ambiente, bem no centrinho de Águas Claras, bem no meio de Águas Claras. Então tá bonito o empreendimento. As torres nós vamos inaugurar em fevereiro, final de fevereiro, e o shopping já entregamos para a comunidade. Então eu estou muito feliz de poder fazer um empreendimento que é uma marca nossa, um empreendimento de qualidade lá em Águas Claras. De onde vem essa ideia, uma curiosidade de se colocar escritório, residência e o shopping? Isso é algo que você falou assim, poxa... Bom, isso é um multiuso. Você traz essa... multiuso, porque nada mais simpático. Eu vejo aqui, por exemplo, no caso do Brasília Shopping, nós temos uma torre de escritórios que está totalmente ocupada o tempo todo, porque as pessoas gostam de ter oportunidade de poder descer 9 da noite e comer um sanduíche no shopping, entendeu? E voltam a trabalhar. Então, muitas pessoas que ocupam esses centros dessa forma têm essa vantagem, a segurança, né? Porque tem serviço quase que o dia todo, né? Tem restaurantes, tem bares, tem farmácia, tem tudo que é necessário para o empresário que está numa sala como essa, ou também para o funcionário. Então, facilita muito a vida. Eu estou meio cansado, vou dar uma descansada, vou tomar um cafezinho ali embaixo. Isso facilita. Então, os centros multiuso, que reúnem escritórios e shoppings, são muito hoje, é uma nova modalidade, é uma nova forma de trabalhar, de viver, e aliando a residência também. Sim. Quer dizer, o cidadão mora também numa torre, também tem esses serviços todos. Hoje tem uma academia, né? Hoje tem médico. Você sente essa diferença quando compara com outros empreendimentos? Tem. Hoje, empreendimentos como esse no Brasil, então, em São Paulo, estão surgindo vários empreendimentos multiuso, que você reúne residência, escritório, shopping, hotel, num só espaço, que facilita muito a vida de todo mundo. E hoje as pessoas querem facilidade, não é? Todo mundo hoje quer... inclusive no Brasília, que o trânsito está cada vez mais difícil, né, as pessoas querem, né, não ter que se locomover com tanta intensidade. E aí o multiuso ajuda muito. O que te fez acreditar em Águas Claras? Eu vi que você via, mas enfim, porque para lançar uma obra do aporte que foi lá o Manhattan, né, uma obra de milhões, você precisa ter muita certeza do que você está fazendo, né? Você sentiu que Águas Claras estava preparada, que ali a gente já via um ambiente propício para o teu empreendimento? Olha, eu tenho histórias e histórias. Quando eu fiz o Taguatinga Shopping, Taguatinga não tinha o hábito de ir ao cinema. Aí eu fui a São Paulo buscar o Cinemark, que é uma empresa multinacional. E aí foi difícil trazer o Cinemark para Taguatinga. E quando inauguramos o shopping, no ano 2000, começou o Cinemark a funcionar. Os cinemas funcionaram, são acho que 12 salas muito boas. Então. Só que não tinha frequência. As pessoas não tinham o hábito de ir ao cinema, porque não tinha cinema em Taguatinga. Então as pessoas não iam ao cinema, simplesmente. Passou um ano, passou 2 anos, o Cinemark me chama, olha, nós vamos fechar, porque a frequência está pequena e tal. Bom, falei, não, me dá mais 2 anos. Comecei a sentir que a população estava começando a gostar de ir ao cinema. A população de Taguatinga, de Ceilândia, de Águas Claras. Mas esse gostar, você começou a fazer alguma coisa para educá-lo ou não? Você deixou lá? Naturalmente. Orgânico. Que é hábito. Se a pessoa não tem o hábito de ir a um shopping, ela não vai. Mas se passa a ter o hábito e vê que é um centro de convivência gostoso, um centro de lazer, é um centro de uma questão social que hoje é muito importante na vida, as pessoas estão muito isoladas. Então, o shopping passou a ser um centro de convivência social. Sim. Você vai ao shopping, você encontra um, encontra outro, conversa com um, conversa com outro, isso dá um estímulo à pessoa sair de casa, né? Porque hoje nós estamos as pessoas estão muito enclausuradas, né? Então, desde sair um pouco, né? desde a pandemia. Então, sair um pouco, ter um local agradável, banheiros harmoniosos, um clima, um ambiente gostoso, um ar-condicionado
segurança, uma boa garagem, Sim. tudo isso tem que estar acoplado. Então, a pessoa quer segurança, hoje, segurança, quer um clima agradável, uma boa música e bons locais, boas lojas. Então, as pessoas querem conforto. Então, quando vai a um shopping que tem conforto, elas ficam felizes, é por isso que voltam. Então, no caso do cinema, passou um tempo, o Cinemark do Taguatinga Shopping passou a ser o número 1 do Brasil. Nós conseguimos mudar o hábito das famílias e ver aquelas crianças todas indo ao cinema pela primeira vez e tal. O mesmo aconteceu no JK Shopping. Quando eu fiz o shopping, eu visitei as escolas vizinhas, 90% das crianças de Ceilândia nunca tinham ido a um cinema. Você não sabe a minha emoção quando eu inaugurei as salas. Eu chorei, porque eu olhei aquelas crianças todas entrando numa sala de cinema pela primeira vez, com as professoras. Eu mandei comprar pipoca para todo mundo, Coca-Cola e tal, e vi a alegria das crianças. Olha, eu fiquei emocionado. Falei, meu Deus, que coisa linda, o que eu estou fazendo? Então, já ganhei o dia, né, naquele momento de ver todas as salas de cinema ocupadas por crianças. E você nem imaginava, era mais um negócio, mais mas eu não imaginava que as crianças nunca tinham entrado numa sala de cinema. Isso que eu fiquei perplexo. Né? Sempre gostei de cinema, gosto de ir ao cinema, vou ao cinema, né? Sempre, toda semana eu vou ver um filme diferente no cinema, que é um local que eu acho que é bom que a gente relaxa, né? Que Sim. Você fica mais tranquilo. Desliga, né? Desliga de tudo. Então, eu via naquelas crianças a alegria, o entusiasmo. Aí eu fiz uma pesquisa. Tinha professoras lá de Ceilândia que nunca também tinham entrado numa sala de cinema. Então, foi assim um motivo. Bom, hoje muitas crianças ainda vão, a gente leva, eventualmente, crianças para ver filmes nos shoppings. Por quê? Porque é importante, é uma educação. Né? E é um momento de alegria para essas crianças. Então, muitas vezes o empreendimento leva isto. Você falou em coragem, eu vou falar em coragem. Por exemplo, eu estou começando, até quero convidar a Record, agora em dezembro, eu lanço a pedra fundamental do Planaltina Shopping. É um shopping Planaltina, grande. Não é uma coisa pequena, é um shopping grande. Que vai mudar a vida de Planaltina. Então, você me pergunta, puxa, você acredita, vai dar certo? Você vai investir milhões lá em Planaltina? Vou. Você tem pesquisa? Não quero pesquisa. Essa decisão ela é só sua. Quando você decide, é você. Quando eu decido uma coisa, realmente eu tenho que decidir. Eu sou o cabeça da empresa. Por mais técnica que você esteja... A gente tem que tomar decisões que, olha, se você começar a estudar muito, olha, vai ter movimento. Tudo que a gente tem feito, se você começa a perguntar a muita gente, você vai ter muitas opiniões favoráveis e outras desfavoráveis. Então, você tem que tomar decisão. Então, o empresário tem que tomar a decisão e correr o risco. A primeira pergunta que você me fez foi do risco. Eu tenho risco todos os dias. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas a gente faz com o coração e acaba dando certo, até porque a cidade ajuda. Legal. O que vem depois do Manhattan é o Planaltina, então a gente já está anunciando em primeira mão. Em relação ao empreendedor... É em primeira mão mesmo. Primeira mão, né? Ninguém sabia. Nenhuma emissora de televisão me perguntou sobre isso. Muito legal isso aí, porque vai movimentar, né, a cidade. Agora eu queria... A gente está com um tempinho corrido, né? Já, a última pergunta, basicamente. Para quem está nos assistindo, empreendedor, o que a pessoa tem que fazer? Para que ramo ela tem que ir? Tem que amar o que faz? É gastronomia, é hotelaria? Invista no que você ama fazer ou não invista no que está correndo agora? Enfim, o empreendedor, o pequeno empreendedor, tem que se arriscar, tem que ir, tem que valorizar o que... Bom, o pequeno empreendedor ele tem que começar pensando o seguinte, eu vou ter que trabalhar muito mais horas do que meus funcionários. Ele tem que dedicar muito tempo da sua vida. Depois tem que amar muito o que faz. Olha, estou fazendo isso, eu estou com uma pastelaria, eu vou fazer o melhor pastel do mundo. Né? Tem que ser o melhor produto, a melhor qualidade, eu vou apostar, eu dou meu sangue, garanto que é o melhor pastel do mundo. Aí vai dar certo. Se você entra meia boca em qualquer atividade empresarial, não vai dar certo, porque é difícil. Entendeu? Você tem que entrar com muita vontade, muito sangue, acreditar mesmo, arriscar mesmo, trabalhar sábado e domingo muitas vezes. É isso que faz o sucesso. O sucesso é trabalho. Trabalho, logicamente, confiança, segurança, imaginação, dedicação exclusiva, a parceria da família, que é importante, e a família entender que você, muitas vezes, vai sacrificar, vai trabalhar até mais tarde da noite, você vai trabalhar um sábado. Eu trabalho sábado. Hoje o seu perfil, o que você olha, você deve olhar para muita coisa e falar, meu Deus, isso aqui está errado, ele poderia fazer desse jeito, daquilo. Você já teve alguma visão relacionada a algum negócio específico? Você fala, cara, se eu investisse isso aqui, eu ia ganhar dinheiro. Hoje, tirando, é claro, essa parte de construção, enfim, empreendimento, mas o que você faria? Que você falava, cara, Alessandro, me daria bem nisso.
Olha, eu vejo aqui, Brasília hoje, a gente tem tantas empresas, né, tão grandes como a Paulo Otávio, maiores. Você vê casos de empresas que começaram aqui em Brasília, a dedicação das meninas do CEMB, a Janete e a Sandra. Você vê o caso do Dia a Dia crescendo aí com os grandes supermercados, os maiores supermercados do Brasil. Você vê quantas atividades importantes estão nascendo em Brasília. São empresários que dedicam de verdade, de corpo e alma, às suas atividades e acreditam e acreditaram no começo, né? Então, acreditar no que você está fazendo é fundamental. Se você está fazendo alguma coisa que você não gosta, que não acredita, então é melhor deixar, porque senão o tempo vai consumir o seu recurso, você vai perder dinheiro e vai fechar a empresa. Ninguém quer isso. Perfeito. Uma das coisas que você me falou que eu acho que é interessante do seu sucesso que você estava falando, dedicação, trabalho, tudo isso requer. Mas a boa parte das pessoas que você falou que terminaram falindo e tudo, eu acho que foi foco, precisão em Brasília, né? Você não quis expandir para outros estados, como muitas das empresas que faliram terminaram fazendo isso. Então você terminou acreditando num ponto, no nicho, né? Eu não sei se acertadamente ou erradamente, eu passei um tempo também na política. Então eu entendi que era melhor. Você se arrepende da política ou não, Paulo? Não, acho que fiz um bom trabalho por Brasília. Está aí um trabalho bem feito por Brasília. Ajudei a criar o Fundo Constitucional, que hoje garante, né, uma verba importante para educação, saúde e segurança e tantas outras coisas que a gente fez pela cidade. Então, também como político, trabalhei intensamente. Mas nesse período, como é que ficou a Paulo Otávio? Aí eu passei a Paulo Otávio um período para os meus diretores, que já estavam trabalhando comigo há muito tempo. Então já sabia um ritmo. Já sabia um ritmo, já tinha a minha filosofia empresarial, né, incrustada dentro deles. E eu, por estar em Brasília, também acompanhava, mesmo mais distante, podia acompanhar o ritmo da empresa. É por isso que não deu nenhuma dificuldade no andamento mesmo. Nenhum BO, né? Não deu um BO no meu afastamento. Aí voltei desde 2010 que eu voltei a assumir totalmente, já tem 15 anos, né? E, logicamente, voltei com muito entusiasmo, trabalhamos bastante, estamos trabalhando bastante. Para você ter ideia, nós temos projetos até 2030. Eu sei o que vou fazer. Você falou isso lá eu sei o que vou fazer em 2030. Então, isso é bom, né? Eu tenho um planejamento para o ano que vem, 27, 28, 29 e 30. Então, a empresa está toda planejada. A gente já sabe o que vai acontecer. Sem exageros. A gente não pode querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Então, tudo que nós fazemos é pensado. Olha, o ano que vem dá para lançar o Planaltina Shop, construir o Planaltina, estamos lá. Então, vamos fazer o Planaltina Shop, que é a meta do... Então, é uma meta de cada momento. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão você se endivida e não dá conta. Então, o ideal é fazer um planejamento e saber se os recursos que você tem dão para fazer o empreendimento. Você não pode parar no meio, nem ter dificuldades, e nem contar com o banco. Sim. Entendeu? Você tem que contar com o banco o menos possível. Paulo, obrigado. Recebi aqui hoje no Mercado em Movimento, nessa edição, um dos maiores empreendedores do Distrito Federal, com certeza vai ficar para a história aí do Distrito Federal na política, no empreendedorismo. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por compartilhar, viu, sua história. É muito importante para as pessoas que estão assistindo. Às vezes uma palavrinha muda a vida de muita gente. Eu acho que é importante. Poder ajudar. Obrigado, viu? Dá um abraço a todos os amigos do Terra Record. Tem muitos amigos aqui. Um abraço carinhoso ao Luciano e toda a equipe. Eu admiro muito a Record. Vocês estão de parabéns. Vocês fazem um trabalho enorme por Brasília, valorizando a cidade. Uma programação diária de quase 8 horas falando da cidade. Isso que a cidade precisava. Então, a Record está de parabéns. Receba aí meus cumprimentos a toda essa maravilhosa equipe da Record Brasília. Obrigado, Paulo. Bom, e você que está nos assistindo, olha, esse podcast completo você já encontra nas principais plataformas. Estou falando de Spotify, Deezer, no YouTube e também no Record Plus. Tá bom? Ficamos por aqui. Claro, nos encontramos em outra edição do nosso Mercado em Movimento. Tchau, até breve.